Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do livro O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Estudo este que é suportado ou apoiado pelo livro Justiça Divina, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E como já vai sendo hábito, pois já estamos no sexto estudo, contando com a introdução, nós fazemos a leitura do ponto do livro do Céu e Inferno. Neste momento estamos no capítulo 1 e hoje vai ser o ponto 5, que está na página 32, para quem tem a versão Verdade e Luz. E vai cruzar com o capítulo 81, da página 195 do livro A Justiça Divina. Portanto, está tudo? Sim? Pronto. E antes de começarmos, vamos fazer uma harmonização que é necessária para que nós acalmemos a nossa mente e o nosso espírito, que nos foquemos um pouco mais no nosso interior, elevando assim o nosso pensamento ao alto. Para quem quiser pode respirar profundamente, tranquilizar a sua mente e o seu coração. Amado Pai Celestial de luz, de paz e de bondade, aqui nos encontramos reunidos para estudar as vossas palavras maiores, que estão enquadradas nas leis cósmicas e universais, para nosso bem, para a nossa aprendizagem e para a nossa evolução. Aqui nos encontramos, amado Pai, também para vibrarmos por todos os nossos irmãos que sofrem da ignorância, que sofrem do descontentamento, que sofrem por violência, por doença, que sofrem por desequilíbrio mental. Todos os nossos irmãos que neste momento estão com desafios complicados no mundo da matéria ou no mundo do invisível. E assim convidamos a todos, os vários planos da vida, que por sua vontade própria e para a sua própria evolução queiram participar connosco nestes estudos. E assim, amado Pai Celestial, te pedimos, fiques connosco, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, vamos então dar início ao nosso estudo, capítulo 1, que se intitula O Futuro e o Nada, ponto 5, página 32, do livro O Céu e o Inferno, da edição Verdade e Luz. Diz-nos assim Allan Kardec: existe uma outra doutrina que se defende de ser materialista, porque admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. É a da absorção no todo universal. Segundo essa doutrina, cada indivíduo assimila em seu nascimento uma parcela desse princípio que constitui a sua alma e lhe dá a vida, a inteligência e o sentimento. Por ocasião da morte, essa alma retorna ao foco comum e se perde no infinito como uma gota de água no oceano. E aqui lembramos que no século XIX, quando este livro foi escrito, foi um século de grande iluminação em termos intelectuais, culturais, enfim, políticos até,
E havia muitas doutrinas, todas elas fundamentadas de uma forma ou de outra no materialismo ou nas novas correntes filosóficas mais materialistas ou mais ligadas ao mundo terreno, que estavam a surgir, a contrapor também, obviamente, à doutrina dos espíritos ou outras doutrinas e outras correntes que davam primazia aos princípios, aos valores e ao espírito, ou pelo menos à alma, no sentido da sua progressão e evolução, porque neste século surgiram também outras correntes filosóficas ou doutrinárias que tinham como princípio também a doutrina, tinham como princípio a evolução do espírito, do ser, para além da matéria. Estou-me a lembrar da teosofia que surgiu, ficou mais conhecida através de Helena Blavatsky, não é? De onde nós viemos a ter a Fraternidade Branca, que nos deu a conhecer, por exemplo. Estou-me a lembrar de algumas correntes budistas que vieram do Oriente no século XIX para a Europa e que também vinham com os princípios da reencarnação e da continuidade. Portanto, havia já algumas correntes filosóficas ou doutrinárias que surgiram no século XIX, ou pelo menos ganharam força no século XIX. Mas as correntes materialistas, pela própria evolução do século XIX, tinham muito peso. Nós tivemos a ver anteriormente a este ponto 5 a corrente do niilismo, que não acreditava em nada e o princípio era o nada. Agora surge-nos esta corrente, que eu só vim a conhecer o nome dela aqui com Allan Kardec. E diz-nos então Allan Kardec, essa doutrina é sem dúvida um passo à frente sobre o materialismo puro, porquanto ela admite alguma coisa, enquanto que a outra não admitia nada. Porém, as suas consequências são as mesmas. Que o homem seja lançado no nada ou no reservatório comum, para ele é a mesma coisa. Se o primeiro caso ele é exterminado, no segundo ele perde a sua individualidade. Ou seja, no primeiro caso do niilismo que tivemos a falar, o homem não acreditava em nada e, portanto, quando morria, desaparecia. Pronto, não havia continuidade de evolução, não havia continuidade de vida. Neste, eles acreditam que o ser continua a existir, mas é lançado no espaço ou no infinito assim. Portanto, não há um sentido, uma continuidade da vida, uma evolução, não é? Por isso ele diz, se na primeira era o princípio, se o homem era lançado no nada, ou no reservatório comum, no nada era a primeira, portanto ele não acreditava em nada, vivia para o momento que tinha que viver, diz esta doutrina do niilismo, e portanto quando morria desaparecia simplesmente. Na segunda, eles acreditavam que o homem, ao morrer, partia para o infinito do universo e, portanto, também ficava por aí aqui Allan Kardec chama isso o reservatório comum, ou seja, eles iam todos para o mesmo sítio, não sabem muito bem para onde, mas pronto. Para ele é a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é exterminado, ou seja, acaba, não tem continuidade. No segundo, ele perde a sua individualidade. É, portanto, como se ele não existisse. As relações sociais também não deixam de ser rompidas, e para sempre. O essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso que lhe importa ser ou não ser. O futuro para ele é sempre nulo e a vida presente é a única coisa que lhe interessa, que o preocupa. Sob o ponto de vista das suas consequências morais, essa doutrina é tão perigosa, tão desesperadora e tão estimulante do egoísmo quanto o materialismo propriamente dito. E, portanto, aqui Kardec vai, assim, esclarecer estas doutrinas que, embora possam ser, imagino eu, no século XIX, bastante apelativas, porque são novas e são novidades e
contudo, não levam a lado nenhum. E a lado nenhum, qual é o lado? É a evolução, não é? Nós todos aqui andamos para evoluir, uns mais depressa, outros menos, mas todos estamos com o mesmo propósito, para evoluir. E evoluímos como? Evoluímos através das escolhas que fazemos, não é? Através daquilo que nós escolhemos quase ao segundo da nossa vida. E é essa evolução, é essa escolha, é essa capacidade que temos de escolher que nos vem trazer a nossa evolução. A nossa evolução, portanto, depende da sua rapidez e a sua qualidade das escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa vida. Esta lição 81, que está na página 195 da Justiça Divina e que se intitula exatamente Evolução e Livre-Arbítrio, foi transmitida numa reunião pública do dia 11 de dezembro de 61 e vem exatamente comentar o item 5 do capítulo 1 do Céu e Inferno que nós acabamos de ler. E diz-nos então Emmanuel: porque há dores necessárias no erguimento da vida, há quem se acolha à faixa da negação. Porque nós temos já esta compreensão, ou temos a compreensão em si, em nós mesmos, e de facto percebemos, ou temos a compreensão ao nível do raciocínio. Muitos de nós temos ao nível do raciocínio, quando é ao nível de compreender mesmo fica mais difícil, porque nós compreendemos que evoluímos através das dores, ou que elas são necessárias. Porquê? Porque elas são consequência de escolhas que fizemos, não é? Escolhas menos acertadas, mas escolhas que fizemos. E este fizemos, na nossa compreensão, começa com o princípio da nossa essência, do nosso ser, e vai continuando para o infinito, que nós somos imortais. Não quer dizer que as escolhas sejam desta vida, não quer dizer que sejam da vida passada, elas podem vir de muito trás e vão sendo resolvidas pouco a pouco. As nossas escolhas erradas podem ter muito tempo. E nós, à medida que vamos reencarnando, com a capacidade que vamos adquirindo, vamos resolvendo esta situação. E há muitas pessoas que, como não acreditam neste caminhar contínuo para a eternidade, que é o caminho do nosso ser espiritual, acabam por também não entender este princípio de que há dores necessárias para que nós conseguimos erguer-nos na vida, para que nós consigamos evoluir. E o evoluir aqui tem a ver com resolver problemas que nós já trazemos, não é? Por estas razões faladas, e conseguir entender pacificamente o porquê de todas as situações, sem revolta, sem negação. Mas como nem todos conseguimos, mesmo espíritas, nós aqui não estamos a falar que nós já temos uma capacidade mais acima ou mais abaixo de qualquer outra pessoa, cada um está na sua evolução e está certo, com certeza. Todos estamos certos, porque tudo é perfeito, porque tudo é criado pelo nosso Pai Celestial, está correto, está perfeito, é assim que tem que ser. Mas porque nós, como seguidores da doutrina dos espíritas, pelo conhecimento que temos, ou pela acessibilidade que temos aos livros e às comunicações dos espíritos nos diferentes níveis, nós já devíamos ter esta situação mais integrada dentro de nós, mas nós não temos ainda essa capacidade. E muitos de nós também ainda negamos esta realidade, ou seja, nós sabemos estas questões racionalmente, não é? Nós sabemos isto, que as dores são necessárias, são consequência de escolhas e são necessárias para a nossa evolução, mas nós muitas vezes negamos para nós mesmos esta situação. Não o fazemos às vezes racional ou conscientemente, mas nós, como ainda não aceitamos dentro de nós, ainda não sai espontaneamente. Ainda agora, muitos cientistas e religiosos, encastelados em absurdos afirmativos, parecem interessados em se anteporem ao próprio Deus.
Gigantes do raciocínio constroem máquinas com que investem o espaço cósmico em arrojados desafios para dizerem que a vida é matéria suposta omnipotente. Enquanto milhares de pregoeiros da fé levantam cadeias ideológicas tentando apressar a mente humana ao poste do fanatismo. E aqui neste parágrafo nós temos os dois opostos do materialismo por um lado e do dogmatismo fanatizado por outro, não é? Em nenhum deles nós temos a liberdade do ser, em nenhum deles nós temos a possibilidade da consciência do Deus Supremo ou do livre-arbítrio. Na área dos semelhantes conflitos, padece o homem o impacto de crises morais incessantes. Não te emaranhes, porém, no labirinto, diz-nos Emmanuel. O mundo está criado, mas não está terminado. De ponta a ponta da terra, vibra, cadente, a força da evolução. Problemas solucionados abrem campo a novos problemas. Horizontes abertos descerram horizontes mais amplos. E na arena da imensa luta, o espírito é obra-prima do universo em árduo burilamento. E diz-nos ele noutro trecho: o Criador não vive fora da criação. A criatura humana, contudo, ainda infinitamente distante da luz total, pode ser comparada ao aprendiz limitado aos exercícios da escola. Cada civilização é precioso curso de experiência e cada individualidade, segundo a justiça, deve estruturar a sua própria grandeza. Portanto, tudo está certo, isto tudo está correto. Examinando o livre-arbítrio que a divina lei nos faculta, consideremos que nós mesmos, imperfeitos quais somos, não furtamos impunemente uns dos outros a liberdade de conhecer e realizar. Pais responsáveis, não trancafiamos os filhos em urnas de afeto exclusivo com a desculpa de amor. Professores honestos, não tomamos o lugar do discípulo ofertando-lhe privilégios a título de ternura. Médicos e idóneos, não exoneramos o enfermo dos arriscados processos da cirurgia a pretexto de compaixão. E continua ele noutro trecho. Recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita por agora te possa dar. E como tudo está certo, queridos companheiros, até me emocionei agora, como tudo está certo, este parágrafo vem cruzar perfeitamente com a explanação do nosso irmão Alexandre Matias de hoje à tarde, não é? Este parágrafo diz-nos que, Emmanuel diz-nos, recebe, pois, o quadro das provações aflitivas, em que te encontras como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade infinita por agora te possa dar. E o Alexandre, hoje à tarde, a propósito do tema do mês da valorização da vida e da prevenção do suicídio, ele dizia, num das causas ou dos motivos, é porque as pessoas não aguentam, não conseguem entender o porquê de tanto sofrimento, o porquê de tanta dor, o porquê de tanto desespero, não é? Porque é difícil para todos nós entendermos e já temos este conhecimento da continuidade da vida sem barreiras ao longo como um comboio ao longo das da diferente viagem que é esta evolução do ser, não é? Vai parando numa paragem, nascemos,
depois para noutra morremos e depois para noutra nascemos e andamos assim, não é? Se para nós é difícil entendermos a dor e aceitá-la com esta grandeza de alma e com esta grandeza de consciência, como Emmanuel aqui nos diz, quem não tem este entendimento, este conhecimento, porque não quer, porque não pode, porque não lhe interessa, não importa, está tudo certo, não importa, deve ser muito mais difícil de entender a presença da dor na vida, a presença das dificuldades, a presença dos sofrimentos, a presença do peso do caminhar. Eu peço desculpa. Eu vou ler outra vez. Diz-nos Emmanuel: recebe, pois, o quadro das provações aflitivas em que te encontras como sendo o maior ensejo de crescimento e de elevação que a bondade divina por agora te possa dar. Não te importe o materialismo a desmentar-se no próprio caos. Sabes que o homem não é planta sem raiz, nem barco à matroca, ou seja, à deriva. Os que negam a causa das causas reajustam para lá do sepulcro visão e entendimento, emotividade e conceito. Enquanto observas no caminho perturbação e sofrimento, à guisa de poeira e sucata em prodigiosa oficina, tranquiliza-te e espera, porquanto, aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. E a mensagem de luz é esta: aprendendo e servindo, sentirás em ti mesmo a presença do Pai. Ainda somos, e eu por mim falo, muito imperfeitos. Porque em presença da dor nós sempre reclamamos, em presença da dor nós sempre nos irritamos, protestamos e raramente nós conseguimos aceitar a dor, por mais pequena que seja, com passividade, por mais pequena que seja. Não estou a falar das grandes dores faladas hoje à tarde, estou a falar das pequenas dores, das nossas pequenas dores. E de facto o ensinamento maior é este, é que temos que aprender a servir para que possamos sentir em nós mesmos a presença do Pai. E o aprender a servir a nós mesmos neste caso, para depois podermos estar em condições de servir os outros. Muitas vezes nós refletimos nas causas maiores, não é? Que atravessa a humanidade e estamos à beira de atravessar outra conturbada fase, não é? Porque estamos em evolução contínua em termos globais. Eu aqui aconselho-nos a parar, a pensar, a observar, a meditar e a servir, trabalhando em nós mesmos, trabalhando nas nossas imperfeições, trabalhando na nossa maneira de estar e ser, refletindo sobre as nossas escolhas, as maiores e as mais pequenas, aquelas que nos podem trazer a paz do espírito. E não nos agarremos de todo a nada que seja negativo, por razão nenhuma. É o desafio que eu vos trago para esta semana que vai deste sábado ao próximo sábado, com base aqui nas leituras de hoje e no estudo de hoje. Não nos entreguemos de espécie nenhuma à negatividade. De espécie nenhuma. Dores neste mundo é condição para cá estarmos. Umas maiores, difíceis, precisa-se muitas vezes de ajuda para sairmos delas, outras menores. E a ajuda vem de muitos lados, depende da dor, se é doença, se é desequilíbrio de energia mental, se é emocional, se é financeira, se é da empregabilidade, enfim, tantas e tantas que nós estamos a vivenciar neste momento.
E nós já temos um passado muito longo, de muitos séculos, portanto, nada disto para nós é novo. Nós já passamos, todos nós, de certeza, por situações idênticas nas nossas vidas, cada um da sua forma, cada um da sua maneira. Eu com as minhas, cada um de nós com as suas, pronto. Mas nós já vivemos este tipo de caminhada. Nós não temos memória, ou seja, não temos consciência disso. Porque a memória temos, está nos nossos registros acásticos, ou seja, está nos nossos registros mentais, e a nossa mente é um atributo do nosso espírito. E, portanto, tudo aquilo que vivemos até agora, tudo aquilo que aprendemos até agora, não está perdido, está no nosso registro espiritual, que são chamados os registros acásticos, estão na nossa mente. Mas nós, para podermos viver esta vida como temos que viver na nossa aprendizagem, cada um por si, como nos disse Emmanuel, individualmente, nós não podemos ter essas memórias, mas podemos já ter esta consciência. Nada que estamos a viver é novo para nós. Portanto, nós já somos sábios em resolver problemas, nós já somos sábios em ultrapassar dificuldades. Nós só temos que ter certeza em nós de que nós somos mais fortes do que as realidades que nos apresentam, e nós somos seres de luz, filhos de um Pai maior, e nenhum pai quer o mal para o seu filho. Portanto, nós só temos que estar gratos por estarmos nesta vida, neste momento, a fazer este processo, de forma que eu peço-vos, não se entreguem a nada que seja negativo. Vamos ter esperança, vamos ter fé, vamos ter alegria e vamos ter força. Está combinado? Para todos nós. Isto também é para mim. A reflexão foi feita primeiro em mim, porque isto, andamos todos no mesmo barco, somos todos irmãos do mesmo Pai. Portanto, estamos todos na mesma caminhada. E agora, queridos companheiros, eu convido a todos para uma prece de harmonização, porque nesta dimensão o tempo ainda é um castrador. Vamos lá. Amado Pai Celestial, de luz e bondade, gratidão imensa por estas lições que nos trouxeste através do teu filho dileto Allan Kardec, de Emmanuel, mentor da luz, e de toda a pleia de espíritos de luz e da verdade que trabalharam com Allan Kardec e continuam a trabalhar connosco através das leituras que vamos fazendo e dos estudos. Gratidão imensa aos nossos próprios mentores, ao anjo da guarda, como quiserem, aos seres de luz que nos acompanham, que nos guiam e que nos ajudam. E vos pedimos, fica com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, fortalecendo-nos a fé, a coragem, dando-nos alegria e esperança, intuindo-nos boas decisões, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, tenho que pôr os óculos para ver quanto tempo falta. Falta 1 minuto e 3. 1 minuto só. Acho que hoje é só mesmo boa noite. Podemos abrir os microfones, mas isto hoje não deve dar para mais. Suzy. Não tenho nada depois, gostei da leitura. Sim. O Telmo ainda está fechado. Ainda está. Ainda está a tentar abrir. Gostei da leitura. Sim. E pronto, não tenho mais nada para dizer. Muito obrigada. Eu, entretanto, enquanto o Telmo não abre, o Telmo tem o microfone fechado, nós não o conseguimos ouvir. Eu vou-me despedindo até à próxima quarta-feira. Oh, meu Deus. Boa noite a todos. Peço desculpa que eu nem sabia que estava fechado. Beijinho para as duas. Bom sono, boa noite, bons sonhos. Deus os abençoe. Até segunda. Bom fim de semana. Um beijinho para o Meirense. Segunda, é isso, não é quarta, é segunda. Obrigada.